Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que bem. Sou o Reno Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos conversar a respeito de vários vídeos que eu tenho visto na internet sobre mulheres que querem ensinar os homens a serem homens. Mas como assim? Como uma mulher que nunca foi homem vai ensinar um homem a ser homem? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje e vou falar de várias nuances a esse respeito. Na verdade, eu creio que nós desaprendemos muitas coisas e creio que muitas pessoas também desaprenderam. Então, muitas mulheres também desaprenderam a ser mulheres. Quando eu falo que as mulheres desaprenderam a ser mulheres, eu estou falando no sentido de que algumas mulheres falam que os homens desaprenderam a ser homens, no sentido de que eles não são mais homens tradicionais. E se os homens não são mais tradicionais, se eles desaprenderam, algumas mulheres também desaprenderam a ser mulheres tradicionais. Então eu não vejo sentido de a pessoa ensinar algo que ela já não é. Ensinar algo que ela não sabe. Isso costuma não dar certo. Hoje é o Dia das Mães. Estamos já no final do dia. E eu creio que a única mulher que me ensinou a ser homem foi a minha mãe. Mesmo ela sendo mulher. Porque aos 8 anos de idade ela ficou viúva. Ficou eu e minha irmã. 3 pessoas ganhando um salário mínimo dentro de casa. O salário mínimo naquela época valia algo em torno de $70 por mês. Mesmo assim, ela se desdobrava, né, para nos criar, para nos proteger, para nos instruir. Eu digo que minha mãe, quando você conversava com ela realmente ela foi pai e mãe ao mesmo tempo. Ela não teve um viés feminino, ela foi os dois. Tinha hora que eu achava que ela era muito mais homem para mim do que mulher. Eu estava conversando com ela e simplesmente eu achava que estava conversando com um homem. Eu ouvia muitas barbaridades que só homens falam para homens. Então eu digo que esse exemplo foi bem sucedido. Foi uma criança criada por mulher, que foi uma mulher e homem ao mesmo tempo, que tentou ser esse exemplo de mãe, de pai, de família que cedo, né, meu pai faleceu e ela soube ocupar esse papel. Queria deixar essa homenagem em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu queria falar mais um pouquinho a respeito desse tema, dessa questão das mulheres perceberem que os homens não estão sendo mais homens no sentido implícito, no sentido tradicional, não são mais tradicionais, não buscam mais em casa, não abrem mais a porta do carro, não se oferecem para pagar a conta. Se ela quiser que compre, né? Enfim, também tenho notado que, e todos nós estamos notando que todos estamos desaprendendo. Não somos mais o que deveríamos ser. Ou seja, não estamos mais ocupando os nossos papéis dentro de um relacionamento, dentro da sociedade. E isso não é só questão de pessoas físicas. Você vê que Hollywood também está desaprendendo a fazer bons filmes. A Globo está desaprendendo a fazer boas novelas. Todos estamos desaprendendo. Não estamos mais ocupando os nossos papéis. Só que as pessoas que cobram o papel do outro também não estão fazendo o seu papel. Se o homem não está sendo, na visão de algumas mulheres, mais tradicional, também nós temos um vácuo de mulheres tradicionais. Então, como é que um homem vai ser tradicional com uma mulher que não é tradicional e que não está cumprindo seus papéis como esposa? E aí eu vou voltar
aos tempos, né, antigos, para a gente fazer uma comparação, porque os mais jovens esquecem, os mais velhos também esquecem, todo mundo está esquecendo. Então, eu vou tentar lembrar como era antigamente, né? A gente sempre precisa fazer essa revisão de como era o casamento antigamente, porque hoje não é mais assim. Como é que era antigamente? Antes, o homem fazia tudo para uma mulher. E eu vou destacar uma diferença fundamental do relacionamento tradicional para o relacionamento de hoje. Só essa diferença, ela vai fazer toda a diferença na nossa análise. Então nós já sabemos, já estamos carecas de saber que o homem era o provedor, que o homem que colocava comida dentro de casa, que o homem que colocava o dinheiro dentro de casa e a mulher ficava responsável pelas tarefas domésticas de lavar, de passar, de cuidar da casa, cuidar dos filhos. Todos nós já sabemos isso de maneira direta e indireta, para frente, para trás, de cabeça para baixo, ao contrário. Todos nós já sabemos isso, o papel de cada um, e que esses papéis não estão mais vigorando hoje em dia. Eu vou dizer duas coisas com relação a essas mudanças. O que acontecia antes e que hoje não acontece. O que acontecia antes e que hoje não acontece mais? As pessoas entravam num relacionamento para servirem ao outro, para servirem ao matrimônio, para servirem à família, para servirem ao casamento. O homem entrava no casamento para servir a esposa, para prover a esposa, para prover a família, para prover os filhos, para prover até a família da esposa, a sua própria família. As pessoas se preocupavam, os filhos tinham a preocupação de ajudar os pais financeiramente, dando atenção, tendo contato. E a esposa também entrava no casamento para servir ao marido, para servir a família, para servir a sogra, para servir a sua própria família. Então a diferença é essa. Antigamente as pessoas entravam num relacionamento para servirem umas às outras. Hoje em dia as pessoas entram num relacionamento para tirar vantagem umas das outras. É por isso que não está dando certo. Ao invés de servirem, as pessoas querem galgar melhores posições, querem ter vantagens, querem ter com o casamento aquilo que não conseguiram ter quando estavam sozinhas. Então essa é a grande diferença. Em vez de você entrar para você contribuir para a instituição casamento, não. Você quer que o casamento seja um meio de servir você. Então essa é a diferença. É por isso que todo mundo desaprendeu. Os homens desaprenderam, as mulheres desaprenderam. Então essa é a grande diferença. Uma das grandes diferenças. Não se casa mais, não se constitui família para servir. Não são todos os casos, não estou generalizando. Mais uma vez, eu lembro a você que está incomodado com esse vídeo. Se você está incomodado com esse vídeo, por favor, pause o vídeo, vá assistir outro vídeo. Se isso que eu estou falando não está em sintonia com você, com o seu momento, passe adiante, jogue para o universo. Vamos fazer que nem os astrólogos. Nem toda mensagem é para diz respeito a você. E outra pessoa, ela pode extrair o melhor proveito desse vídeo. Dito isso, voltando à questão da diferença entre os relacionamentos tradicionais e os relacionamentos de hoje em dia, em que as partes, né, o homem e a mulher, eles estavam preocupados em servir e não tentar obter vantagens em cima do outro para ter aquilo que não conseguiram quando solteiros. Muito pelo contrário, às vezes a pessoa era um jogo de ganha-ganha. Cada um tinha uma contribuição a fazer e no conjunto aquilo ali andava para frente. Por quê?
Tudo tem que ter. Você tem um organismo. Você tem um organismo aqui. Tem dois olhos, uma boca, um nariz, ouvidos, cérebro, membros, o pé, todos os órgãos. Você acha que cada órgão não tem uma função? Ó, se o meu coração disser, não, eu tenho direitos iguais, eu tenho que fazer o que o pulmão faz. E o pulmão, não, eu tenho direitos iguais, eu tenho que fazer o que o intestino faz. Então, se todo mundo for fazer a mesma coisa, é um caos. Não existiria a vida. Cada órgão, cada parte tem a sua função dentro daquele conjunto. Numa empresa, cada pessoa, cada membro da equipe, do mais humilde até o gestor de topo, tem uma função dentro da empresa. Todas as funções são abençoadas, são dignas, né? No Brasil, infelizmente, a gente tem preconceito com profissão por conta da escravidão, porque trabalhar era coisa de escravo. Isso não acontece em países europeus, você não vê essa indisposição com certos trabalhos braçais, até porque também existe uma questão econômica, né, que é do estado de bem-estar social, que aqui a gente não tem uma série de fatores. Então, para não entrar nesse outro lado, que também seria um vídeo, cada membro tem uma função distinta. Você não tem duas pessoas fazendo a mesma coisa. Quando você está num carro, tem o carona e tem o motorista. Eu só tenho um volante. Se eu tiver dois volantes, aquele negócio não vai dar certo. Vai terminar em acidente. Então é a mesma coisa. Cada um entra com a sua contribuição, com o seu esforço, com a sua dedicação para que aquela instituição dê certo. Então, na minha opinião, né, eu não estou fundamentando nada hoje, nós estamos só conversando, os casamentos não estão dando certo porque as pessoas não estão nesse sentimento de servir. Servir, ser submisso ao outro, o homem sendo submisso à mulher, a mulher sendo submissa ao homem. Hoje em dia é até um crime você falar em submissão, né? Parece que um está querendo violentar o outro. Não, mas é uma submissão voluntária, pelo servir, pela generosidade que você não encontra em lugares subdesenvolvidos e você encontra, por exemplo, em lugares desenvolvidos, em que as pessoas já têm tudo e que são generosas, que doam, né? Que se doam, e isso reverte para a própria pessoa. Ser generoso reverte para a própria pessoa, né? Então esse é um dos motivos em que os casamentos não dão certo. O segundo motivo, na minha opinião, né, aí você é livre para assistir o vídeo, para não assistir, é livre para comentar também. Peço que tenham comentários respeitosos, agradeço a todos os comentários, leio todos, procuro responder quase todos. Muito obrigado pelos comentários e pela participação nos vídeos. Isso me dá mais motivação para que possamos continuar essa conversa. O segundo motivo é redes sociais, ficar passando tela, ficar vendo muita porcaria, muita besteira. Nós sabemos que hoje nós vivemos a economia da atenção, em que as empresas, os produtores de conteúdos estão muito alinhados entre si e que toda a atenção ela vai escambar em consumo. Você já percebeu que muitas vezes, ao ver muitas horas no Instagram, muitos vídeos curtos, pequenos, você começa a sentir uma insatisfação, uma angústia, uma ansiedade? Isso ocorre porque as pessoas estão sempre colocando padrões irrealistas, padrões de riqueza, de ostentação, de modelos que são irreais, que não correspondem à realidade e que, infelizmente, eu vejo isso acontecendo empiricamente, mas em mulheres, em homens também. Mas essa coisa de você ficar muito tempo nas telas, olhando influencers, pessoas que ganham a vida vendendo produtos e serviços, e muitas vezes a gente se esquece disso, e por não termos uma base filosófica, uma base
intelectual, uma base religiosa, muitas vezes nós caímos e muito nessas armadilhas e infelizmente as mulheres, algumas mulheres, são mais propensas a cair no canto, na conversa da serpente, na conversa do inimigo. Eu estou colocando essa analogia para a gente poder entender com mais facilidade que as coisas de antigamente, elas continuam hoje. Essa questão de você induzir a hábitos, a vícios, a hábitos nocivos, a vícios, a compulsão, a um consumismo desenfreado, tudo isso provocado pelas redes sociais, pelo consumo excessivo de stories, de modelos de vida que são irreais. Aquelas pessoas não têm aquele padrão de vida que elas estão querendo mostrar, elas só estão mostrando aqueles bens, aquele style, porque elas querem faturar em cima disso, elas querem vender produtos, elas querem vender cursos, elas querem vender diversas coisas. Tudo isso tem um propósito, que é aumentar a atenção e aumentar o consumo. Então, quanto mais, no caso de algumas mulheres, utilizam o Instagram, utilizam redes sociais, mais ansiosas elas ficam, mais insatisfeitas, mais exigências, mais o padrão sobe muito tendo a referência na pessoa do influencer, naquela pessoa que está vendendo, que quer vender curso, que quer vender maquiagem, que quer vender vários produtos. E, infelizmente, muitas mulheres jovens ou até de mais idade não têm esse senso crítico, vão consumindo, vão aceitando tudo. E isso proporciona desequilíbrio no relacionamento, consumo compulsivo, que pode ser o consumo de comida, pode ser o consumo de produtos, pode ser o consumo de diversas coisas que vão desequilibrar a vida do casal. E nesse consumo também vem várias ideologias, né? Aquela ideologia que venceu, em que você não pode falar nada contra essa ideologia, porque você vai ser acusado de diversas coisas, de vários istas, Diógenos, você vai ser chamado de ista e Diógeno. São esses exemplos. Então você não consegue ter mais autoridade e poder de opinar no casamento, porque todo um sistema, todo um ecossistema já é projetado, já é introjetado em muitas mulheres para que ela diga: não, eu não posso me submeter a isso, o que ele diz é incorreto, ele está sendo uma pessoa que quer minar a minha liberdade, etc. E isso vai minando os relacionamentos, porque o homem vai cansando, a pessoa vai cansando daquilo ali, daquela insatisfação, daquele gasto desenfreado, daqueles padrões de consumo que são inatingíveis, e acaba desistindo do casamento, desistindo do relacionamento. Então, na minha opinião, seriam os dois fatores que levam ao fim dos relacionamentos e inviabilizam a formação de novas famílias, de novos relacionamentos. Primeiro, para a gente refletir e revisar. O primeiro deles seria: você entra no casamento agora para tirar vantagem do outro, em vez de servir e contribuir para a melhoria do outro, sendo que o outro também vai cuidar de você e vai se doar para você. Então, hoje em dia, é uma relação predatória, um querendo passar a perna no outro. E o segundo fator, né, que desestabiliza os casamentos, as famílias, são as mídias sociais, as redes sociais, o excesso de consumo de influencers, de coaches, que realmente querem vender cursos, querem vender produtos, querem vender jogos, e vendem para isso, né, eles vendem uma transformação por meio de um lifestyle muito superior até mesmo ao que eles têm. Eles não têm esse padrão de vida todo que eles exibem, mas eles exibem para causar insatisfação, para causar desejo, para causar inveja, para causar um movimento para que a pessoa possa adquirir alguma coisa que eles estão vendendo.
Só que dentro dessas propagandas, dessa jogo de sedução, tem a ideologia que venceu. A ideologia que diz que o homem é um palhaço, que o homem não tem remédio, que o homem é uma pessoa que não tem mais moral nenhuma, que não manda mais em nada, que a mulher que é empoderada, a mulher que manda, a mulher... Então isso inverte toda a situação e, claro, um casamento tradicional não pode subsistir diante desses grandes desafios, porque a palavra do homem, simplesmente ela não vale nada. E muitas vezes não adianta você tentar aconselhar, brigar, tentar alertar outra pessoa, porque isso pode se voltar contra você. E o que muitos homens têm feito é simplesmente abandonar o relacionamento, abandonar o casamento e não quererem mais relacionamentos nenhum por conta de todos esses problemas que nós temos na atualidade. É todo um ecossistema. Não é culpa também das mulheres. As mulheres estão, na minha opinião, sendo tão vítimas quanto os homens. Existe todo um sistema feito para maximizar o consumo, maximizar a atenção. Não importa se as pessoas fiquem casadas ou fiquem solteiras, o importante é que o sistema possa ganhar mais e mais, possa faturar mais e mais. E nós estamos na era da economia da atenção. As pessoas têm que prestar atenção e com isso elas vão estar mais propensas a consumir produtos e serviços que você está oferecendo. E no meio disso tem toda uma ideologia, que eu digo, né, que diziam subversiva, em que o homem não tem mais poder de nada, não tem nem a opinião dele não importa, né? Ele não pode, ele não tem direito mais de dar opinião. E isso é muito destrutivo para as famílias. Então é isso, gente, um pequeno comentário em relação à questão de mulheres, né? A gente desenvolveu, foi lá na questão por que mulheres querem ensinar aos homens a serem homens, mas ao mesmo tempo observo que muitas delas também precisariam ser ensinadas a ser mulheres, só que a gente não pode ensinar porque simplesmente pode cair, pode ser preso, pode perder a liberdade, pode sofrer uma falsa acusação. Então, infelizmente, não dá para ensinar as mulheres. Os homens não conseguem mais, não tem mais autoridade, não tem mais possibilidade pela nosso regramento jurídico de poder dizer nada, de ensinar a mulher a ser mulher ou ser uma mulher tradicional, porque isso simplesmente pode se converter num crime, numa série de consequências ruins. Então, para o homem é melhor ficar calado e pegar suas coisinhas e sair, né? Infelizmente. É isso, gente. Um abraço. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.